Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, como nós podemos ver aí, é tirado de São Marcos, continuidade das leituras que estão sendo feitas durante a semana. Marcos capítulo 3, versículo do 13 ao 19. O evangelho de hoje é o relato onde Jesus chama os seus 12 apóstolos particularmente. Veja que extraordinário. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então veja, Jesus chamou o que ele quis. Jesus não foi influenciado por A, por B ou por C. Jesus quis chamar esses 12 apóstolos. E foram até ele. Então, Jesus designou 12. Então, Jesus chamou um grupo de pessoas. Dentre elas, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então, a missão dos 12, primeiramente é ficar com Jesus e depois serem enviados. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje vem nos ensinar que nós também, que fomos chamados pelo Senhor por meio do nosso batismo, precisamos aprender com os apóstolos a ficar com Jesus. Assim como São João ficou intimamente ligado com Jesus a ponto de ele mesmo, João, considerar-se como o discípulo amado do Senhor. Então, nós precisamos aprender a estar com o Senhor na oração, a estar com o Senhor na vida sacramental, a estar com o Senhor na meditação diária da leitura, das Sagradas Escrituras. Nós precisamos estar. Para estar com alguém é preciso abandonar outras coisas. Às vezes eu estou no celular e a minha filhinha diz: pai, brinca comigo. Então, para que eu esteja com ela, para que eu brinque com ela, eu preciso deixar o celular de lado. Então, para estar com alguém, é preciso abandonar as coisas ou deixar de lado também as pessoas. Porque a gente precisa estar com. E para estar com alguém, é preciso se desfazer, se desprender, melhor dizendo, de algumas coisas. O outro ponto interessante desse evangelho, meus irmãos, é com autoridade, Jesus iria enviá-los com autoridade para expulsar demônios. Nós também temos essa autoridade, não para fazer os exorcismos, como a igreja diz, que tem pessoas específicas, padres específicos para isso. Mas nós também, por meio do nosso batismo, nós temos autoridade contra os demônios. Nós podemos repelir os demônios de nossa vida, principalmente com as práticas de oração, de jejum e de caridade. E esses 12 que foram designados, Jesus, ou melhor, o evangelista São Marcos diz os nomes. Primeiro, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro. Veja, um detalhe que você precisa perceber, que em todas as listas dos apóstolos que aparecem na Bíblia, tanto nos 4 evangelhos como nos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai sempre ser o primeiro, já sendo demonstrado pelos evangelistas a primazia de Pedro, ou seja, a liderança de Pedro, o papado, o primado de Pedro como líder e cabeça dos apóstolos. Por quê? Porque o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus não foi Pedro. Você pode ver isso no capítulo 1 de São João, a partir do versículo 35 ao 43. Você vai ver que João Batista estava com seus discípulos e André, o irmão de Simão Pedro, foi 2 dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. E depois você vai ver que André é quem leva Simão Pedro a Jesus. No versículo 40 do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. André encontra primeiramente o seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Ele, André, conduziu Simão Pedro a Jesus. E Jesus, olhando, disse a Simão Pedro:
tu és Simão, filho de Jonas. A partir de hoje te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara que Simão Pedro é chamado depois dos apóstolos, depois de alguns dos apóstolos, como André e o que estava com André, se eu não me engano, Natanael, né? Mas as listas dos apóstolos, que é apresentada pelos evangelistas, é dito que Simão é o primeiro. Veja, versículo 16 do evangelho de hoje: designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então nós podemos ver que Pedro está aí em destaque. O evangelho de hoje tem 3 lições para nós. A primeira, aprender a estar com Jesus, como eu já falei. A segunda, reconhecer a primazia, o primado, o papado de São Pedro, como o primeiro dos 12 apóstolos, como o primeiro dos bispos. E a terceira é fazer o possível para viver na graça de Deus e não ser, dentre aqueles que foram chamados, o que traiu Jesus, ao exemplo de Judas Iscariotes. Deus abençoe você, fica na paz, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.